Olá, sejam bem-vindos. Eu sou J. Wagner e essa é a videoaula Gerenciamento Artístico para Artistas Independentes, selecionado pela Prefeitura Municipal de Jundiaí, no projeto de fomento à cultura da Lei Aldir Blanc. Nós vamos falar nessa videoaula sobre os diversos aspectos que envolvem ter e gerenciar um projeto artístico, uma banda, ou seu próprio artista, seu projeto artístico solo, ou também se aplicar a um grupo de teatro, a qualquer coletivo que envolva produzir e distribuir arte. A minha especialização é mais voltada para o mercado da música. Eu tenho 25 anos dentro do mercado da música, produzindo eventos. Eu já lancei mais de 25 discos por gravadoras dos 5 continentes, através do meu projeto Color Sound System. Em 2017, eu abri a Agência 55, que tem a missão de fomentar a música brasileira independente, através de projetos que possam contribuir na formação dos artistas. Nós fizemos, por exemplo, o Festival Amplifica de Música Independente no Sesc Jundiaí, e também essa oficina de gerenciamento artístico, que tem 60 horas, que foi realizada também através da Prefeitura com diversos artistas locais. Por isso, toda a minha experiência dentro dos processos da indústria musical é voltada para a música, o mercado da música. Mas muitos desses processos são similares para qualquer tipo de atuação ou segmento artístico que você possa estar envolvido. Portanto, acredito que pode ser um conteúdo proveitoso também para todos os que produzem arte. Falando sobre música, conseguimos estabelecer uma forma de comercializar a música em mídias, no caso os discos de vinil, lá no começo dos anos 50. As gravadoras se estruturaram, montaram modelos de negócios onde elas podiam cuidar da distribuição desses produtos, contratação de artistas, a produção de discos, a promoção e a divulgação dos discos, formando assim um mercado gigantesco, bilionário e depois de um tempo comandado por grandes corporações. Com o advento do MP3, quando esse formato de negócio foi destruído, pensou-se que o modo de se fazer negócio na indústria da música, ela ia mudar, trazendo poder para os artistas e tirando o poder das gravadoras e dos intermediários. Infelizmente não foi isso que aconteceu. Na verdade, as grandes corporações apenas se adaptaram, mudaram seus modelos, e uma grande gravadora acabou se transformando numa grande distribuidora de música digital, num serviço de streaming. Muitas são acionistas de serviços de streaming, como a Spotify, por exemplo, sendo que alguns processos se reforçaram e alguns se extinguiram. Mas o que é importante que a gente entenda, nós enquanto músicos, enquanto artistas que temos o nosso projeto, é que a gente precisa entender como funciona essa cadeia de produção, como funciona esse mercado e como a gente pode garantir que o nosso projeto se torne o nosso trabalho, que se torne o nosso meio de vida. O Mano Brown, por exemplo, dos Racionais MCs, ele tem uma citação muito bacana, que ele diz que os Racionais sempre foram o trabalho dele, porque ele sempre viu isso como o trabalho dele. Ele nunca viu isso como um hobby, ou como algo que, se desse certo, ia ser legal. Não, ele sempre trabalhou com os Racionais como quem acabou de abrir uma padaria ou uma loja de pneus, sabendo que aquilo precisava dar certo. Quando as gravadoras, lá no começo da indústria da música, estruturaram esse mercado, elas estruturaram os meios de distribuição e promoção, que são diferentes dos de produção, dos de criação. A criação da música, da obra de arte que é a música, da obra de arte que é o disco, ela é a responsabilidade do artista, ela depende do talento do artista, ela depende do teu talento. Os meios de distribuição
e de divulgação eram a responsabilidade das estruturas das gravadoras. Com o advento do MP3 e depois dos serviços de streaming, a gente teve também com o barateamento dos estúdios, que hoje podem ser caseiros, nós tivemos a oportunidade de ter um aumento muito grande na produção de música, de arte, e isso é muito legal. Porém, o artista também tem que entender que ele precisa se dividir. Ele tem que cuidar da parte, ou pelo menos saber que existe a parte da criação, a parte da reflexão, a parte da arte e também o trabalho mais técnico, que é o de planejamento, de distribuição e de produção e de divulgação da sua música. Você tem que entender que as pessoas vão ter que saber que você existe. E no oceano de lançamentos musicais, atualmente se lançam 3 músicas por dia nos serviços de streaming. É preciso que o básico, pelo menos, seja feito para que você consiga divulgar o teu trabalho, para que você consiga que as pessoas ouçam aquilo que você está fazendo. Mais uma vez, isso é muito importante. Há de se separar a criação da promoção e da divulgação. E isso é o primeiro ponto, talvez, que a gente possa se aprofundar um pouco mais aqui. Você, como um artista, você tem algo a dizer? Como um artista, você realmente é bom no que faz? Você tem talento? O suor também pode te trazer a competência para ser um bom artista, um grande artista, não é? Quando a gente está começando o nosso projeto, quando a gente começa a tocar um instrumento, a gente tem um comportamento muito comum, que é o de pensar em quem a gente queria ser. Eu gostaria de ser o David Bowie, eu gostaria de ser o Joey Ramone, eu gostaria de ser o Paul McCartney. A gente se inspira nos nossos ídolos musicais, às vezes, que a gente chama, às vezes não, a gente chama isso de influência, mas você realmente vai se tornar um artista com algo a dizer quando você se encontra, quando você acha algo diferente que existe dentro de você, que você possa dividir com o mundo, com o planeta, com os fãs de música. Isso é muito importante. É muito bacana e muito necessário que você tenha esse tempo, antes de começar qualquer coisa, de se pensar como um artista. Quem eu sou? De onde eu vim? O que eu posso dividir e dizer com as pessoas? Sabemos, e por inúmeras pesquisas, o quanto as letras são importantes num projeto musical. Erra quem pensa que até nas músicas que são feitas exclusivamente para diversão, para um baile, para uma festa, que a letra não é importante. Não, ela é muito, porque é ela que mais facilmente conecta as pessoas. Sim, existe um mercado enorme de música instrumental, ela demanda um conhecimento profundo de música para que você possa tocar a psique das pessoas através das harmonias e notas. Mas no caso das letras, a gente está falando da música pop, no caso das letras é muito importante que você se veja, se conheça antes de começar a transmitir isso para outras pessoas. Existem 2 tipos de letristas. Existe aquele que usa a sua experiência, a sua vivência, o seu sofrimento, realmente o sofrimento de uma vida difícil, sejam por problemas sociais ou problemas econômicos, problemas familiares que você teve, ou sejam dos problemas que você mesmo arruma para si, não é? Álcool, drogas, relacionamentos impossíveis, tudo pode se tornar uma inspiração de grandes momentos de sofrimento ou de grandes alegrias, que você pode colocar isso. Quando você faz música, você coloca um pedaço da tua alma nela, um pedaço da sua existência, e é muito importante que você leve isso a sério. Esses pedaços de alma e de existência que vão ser percebidos pelas pessoas que vão ouvi-las. E quando a pessoa se reconhece naquilo que você colocou, ali você começa a ganhar o fã, o admirador, o seguidor, o amigo, chame como você quiser.
Mas é muito importante que você entenda que você precisa colocar algo diferente, que nunca foi dito, que nunca foi feito e principalmente que as pessoas possam se reconhecer nela. Algumas pessoas, não são todas, elas vão se reconhecer naquilo que você diz. Outros tipos de letrista são aqueles que conseguem trabalhar com personagens, caso de Bezerra da Silva, Adoniran Barbosa, Paul McCartney, o próprio David Bowie e tantos outros. Isso nos leva à seguinte conclusão: para você ser um bom letrista, você tem que ter uma vivência muito intensa, uma vida muito intensa, ou tem que ser alguém bastante culto, que leu muito, que lê muito, que conhece muito sobre a técnica de se fazer uma boa ficção. Claro que você pode misturar essas duas técnicas e elas são muito importantes, mas, novamente, é um ponto da sua vida, no começo da sua carreira, onde você tem que se perceber como um artista, você tem que se levar a sério, entender que tudo que você colocar no papel é uma obra de arte que vai ficar para sempre na história da humanidade. Sempre vai ser ouvida. Uma música, uma vez colocada hoje em dia no serviço de streaming, ela vai estar lá para sempre. Seu contrato ele se renova automaticamente. Outro ponto muito importante na criação, tenha isso em mente. O perfeccionismo. Faça o melhor possível. Tenha em mente, como a gente já disse aqui, o quanto esse teu trabalho é eterno, o quanto esse teu trabalho é importante, essa sua obra de arte, e o quanto ela vai te representar. Então é muito importante que você seja tecnicamente perfeccionista. Você e a tua banda ensaiem muito, ensaiem mesmo quando não tem show marcado, ensaiem o arranjo da música, modifiquem o arranjo da música, testem arranjos diferentes, gravem em bons estúdios, o máximo que vocês conseguirem, claro. Muita atenção para a mixagem, para a masterização. Hoje em dia tem ótimos profissionais que cobram muito pouco para fazer esse tipo de serviço e o resultado é fenomenal. Sempre comparando com o que há de melhor. Com a tecnologia existente hoje em dia, não justifica-se mais um som, porque é de uma banda pequena, ter uma qualidade tão inferior a de uma grande banda. Sim, é possível conseguir resultados muito próximos. E existe também um comportamento assim que você e os outros membros da tua banda, do teu projeto, tem que entender, que é justamente de fazer o melhor pela sua obra, sabe? Eu vejo muitos casos, muitos exemplos assim de bandas com 4 pessoas que se recusam a investir, sei lá, R$100 numa masterização ou R$200 numa masterização. Isso denota que os próprios integrantes não acreditam muito no futuro dessa música, sabe? E você tem que ser o seu maior fã. Você tem que entender que você suou, batalhou, colocou tua alma ali naquela obra e que ela é importante. Ela tem que ser a melhor possível. Eu sou editor-chefe de uma das maiores revistas de música do Brasil, chamada Music Non-Stop, atrelada ao UOL. E pra gente, a gente não quer saber quando recebe um press kit se o artista é pequeno, grande, pobre, rico, ou se é experiente ou novato. Pra gente só interessa mesmo o resultado final. Se é um resultado feito com cuidado, sem dinheiro, mas com cuidado, é muito mais interessante do que algo ali que a gente vê que está feito às pressas. Então, muito importante, seja perfeccionista, compreenda quem você é como artista e tente o melhor resultado possível, não importa quanto tempo isso leve, sabe? Um bom single feito durante 6 meses é melhor que um álbum razoável feito em 3. Tenha essa concepção, isso é muito importante. Isso encerra aqui um pouco do que a gente tem muito mais para falar sobre isso. Muito mais para falar sobre composição, sobre arranjo, sobre mixagem e masterização da sua música. Mas vamos nos ater até aqui por enquanto, porque eu queria falar um pouco também com vocês sobre a distribuição, a produção, a distribuição e a divulgação da tua obra. Que isso envolve sim uma grande cadeia. Ela é muito importante
E ela é um trabalho um pouco mais chato para quem é artista, não é? Porque a gente quer saber, a gente quer fazer música, a gente quer tocar, a gente quer ensaiar, a gente quer arranjar. Mas é importante que você saiba, seja você quem vai fazer, seja alguém que você vai contratar para fazer, mas entender o que é isso, não é? Vamos falar um pouquinho sobre o planejamento, que é uma tarefa a ser executada importantíssima para qualquer projeto artístico, e ele vai facilitar muito a vida de vocês. Ele vai permitir com que vocês desperdicem pouco dinheiro, porque é muito comum o desperdício de recurso financeiro no mercado independente, por falta de conhecimento de como as coisas realmente funcionam. Que é um planejamento para uma banda, para um artista, para uma companhia de teatro, para um grupo de visual, de DJs, ou o que seja. É você determinar um espaço de tempo e trabalhar um conjunto de ações já organizadas em um cronograma que vai te permitir saber exatamente o que é que você vai fazer no próximo mês, no próximo trimestre, no próximo ano. Eu gosto, quando a gente faz esse planejamento junto a artistas, eu gosto de trabalhar com 2 anos. Você pode fazer isso com um período menor de 1 ano ou um período maior. Um planejamento, ele não é quantitativo. Você não vai colocar nesse planejamento, nós queremos ao final de 2 anos ter 10 mil seguidores, ou ter vendido 5 mil cópias, ou tudo mais. Ele tem mais a ver com a qualidade e com o conjunto de ações que vocês vão executar. É impossível saber qual vai ser a resposta do público. Não existe fórmula para isso. A não ser que você tenha rios e rios e rios e rios de dinheiro. O que você pode ter é uma organização do trabalho de vocês e um alinhamento entre todos os integrantes do projeto. Quando você for decidir fazer um planejamento para o teu projeto, é muito importante, primeiro, que todos estejam juntos. Seja por uma reunião online, por Zoom, muito comum hoje em dia, ou ali no mesmo local, abra uma cerveja, pegue uns amendoins, pode ser algo descontraído, não precisa ser uma reunião de empresa. Mas o importante é que todos estejam ali. Num projeto artístico, numa banda, é muito comum que 1 ou 2 pessoas façam todo o corre e as outras ali meio que acompanhem. E mesmo se essas pessoas acompanham o rolê, elas têm que estar juntas a ti na concepção do orçamento, do planejamento, perdão. Ao definirem o que vai ser feito daqui 1 ou 2 anos, todos vão ter que estar de acordo. Isso tem que ser uma unanimidade entre todos. Isso vai evitar que os projetos parem pela metade, integrantes da banda saiam do projeto no meio do caminho, integrantes da banda emperrem o projeto, não fazendo aquilo que tem que ser feito na hora certa. Então é muito importante que isso seja uma coisa acordada, alinhada entre todos. Como é que isso vai funcionar? Estamos todos juntos aqui, todos os envolvidos no projeto, todos os integrantes da banda. Decidimos juntos que a gente vai fazer um planejamento para a nossa banda, para o nosso projeto artístico, para o nosso, enfim, para os próximos 2 anos, por exemplo. E ali, com o caderno na mão, o computador, vocês vão pontuar o que tem que ser feito nesse período. O que movimenta uma banda, junto à imprensa, junto à mídia, junto aos fãs e junto até mesmo a elas mesmas, são os lançamentos musicais, são os discos novos. Então, é muito importante a gente começar por ali. Nós vamos, afinal, a função de um artista é fazer música, colocar música no mundo, música boa. Então, é muito importante que a gente pontue, dentro desse espaço determinado, quando é que vai ser lançado o álbum, ou os álbuns, ou os EPs, ou os singles. Isso vai ser colocado dentro de um cronograma. No mês X a gente vai fazer o lançamento.
tantos meses antes a gente vai começar a gravar, tantos antes a gente vai começar a ensaiar, tantas semanas antes do lançamento a gente vai começar a mandar isso para a imprensa, e por tantos meses depois do lançamento a gente vai fazer os shows. Isso vai facilitar com que vocês planejem o investimento de grana que vai ter que ser feito, com que vocês consigam marcar uma turnê consistente, porque vocês vão saber com muita antecedência, avisar ao contratante, ao bar, que vocês vão estar fazendo ali o lançamento do teu disco. Então, como a gente conversou no último momento da nossa videoaula, feito o planejamento dentro de um período da sua banda, do seu projeto artístico, estando aí todos alinhados, todos os integrantes concordando em como ele vai ser feito, em que momento desse período, cada passo do projeto vai ser dado, da banda vai ser dado. É hora de a gente começar a montar o conceito artístico disso tudo. É hora da gente identificar com todo o perfeccionismo, com todo o cuidado, como a gente já disse, como cada etapa desse período vai ser trabalhada. Uma vez que a gente tem ali especificado que a gente vai fazer um lançamento musical, pensar na melhor composição que a gente puder fazer, pensar em várias, se tiver oportunidade, seja contratando ou seja chamando um amigo, mas ter um produtor musical, alguém de fora que possa ali cuidar, com mais experiência do que vocês, que possa cuidar do lançamento da sua banda, e nem só com mais experiência do que vocês, mas com uma visão de fora, externa, do que vocês podem render enquanto artistas. Isso é muito importante. A gente, quando compõe, a gente está um pouco contaminado, já que a gente participou de todo aquele processo, desde o começo, é o nosso filho, a gente não tem muito como julgar o que pode ter ali de excessos ou de faltas naquele trabalho. Nesse ponto, um produtor ajuda muito a incrementar a qualidade de um lançamento. Vamos pensar na melhor capa, que converse com o conceito musical do que a gente vai lançar. Chamem artistas convidados, façam ali uma collab, um pool ali de gente que possa também crescer junto com vocês dentro desse lançamento. Isso é muito importante. Vocês estarem aumentando sua rede de contatos, rede de amigos, rede de artistas que estão ali lutando por uma coisa comum. Vai ter um incremento muito grande no trabalho, na qualidade do trabalho. Isso conta muito, não é? Então, dentro do tempo estabelecido, construam um conceito artístico para um lançamento que é muito além da música, um conceito visual, um conceito que tem a ver com o figurino de vocês, o figurino converse com a capa converse com a música, o release de imprensa de vocês, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Também compreenda essa informação, porque isso é muito importante para os jornalistas, e que isso também se estenda para a turnê de lançamento. Quando o público, quando um contratante, quando um dono de casa perceber o tamanho do cuidado com que vocês tratam a música e os lançamentos de vocês e os shows de vocês também, essa percepção vai fazê-los entender sua banda como algo muito grande, muito sério e automaticamente muito merecedor de espaço. Sempre que a gente vê um artista que está ali fazendo a sua correria, cuidando de tudo, com muito carinho e com muita perfeição, sempre essa pessoa vai ter espaço. Ninguém quer ver aqui, falando do lado de cada indústria musical, eu como editor, um contratante ou um produtor, ninguém quer ver uma banda que cuida ali da história como um hobby, sabe, como uma forma de descarregar as energias do seu trabalho diário, como, sabe, uma forma de se conseguir shows para poder ali se divertir um pouco numa casa. Não, ninguém quer ver isso. A gente quer ver gente que quer fazer música, que quer fazer música boa, que quer fazer música que vai durar para sempre. Nós queremos ver esse tipo de artista, a gente quer dar espaço para esse tipo de artista. Isso é muito importante. E quando chega em nossas mãos um trabalho, um material, um press kit, que é um kit de imprensa,
nos contando toda essa história, quando foi que esse trabalho começou de composição, como que ele foi lapidado, quem está envolvido, além da banda, quem está envolvido nesse processo, como foi gravado, onde foi gravado, quem fez a capa, como serão os shows. Isso é muito importante. Isso só se consegue com planejamento. Você não consegue estar resolvendo do nada, ou com um integrante da banda resolvendo e os outros ali seguindo atrás. Não, a gente só consegue quando a gente pensa no que nós vamos fazer dentro de um período antes. Depois a gente pensa o que nós vamos fazer e como dentro desse período, para conseguir um resultado bacanérrimo. Essa é a vida útil do seu planejamento. Todo um trabalho em prol de um lançamento musical, todo o trabalho de divulgação em cima desse lançamento, seja com mídia, seja com redes sociais, seja com shows, a gente vai falar dos shows daqui a pouquinho. Terminando esse trabalho, já é a hora de começar o nosso novo lançamento. Esse é o motor, é o carvão da locomotiva de um projeto musical. Isso vai permitir com que vocês nunca estejam parados. E ao não estar parados, o seu público vai sempre entendê-los como um projeto de sucesso. Como um projeto que sim, que está ali, um projeto sério. Um projeto onde a música é levada a sério. Isso é muito importante. Toco sempre nessa tecla, porque ela é muito importante. Nós precisamos ver que um artista se leva a sério e leva a sua música a sério. Um ponto que, apesar da gente ter aí tantas novas tecnologias, ter esse exemplo da pandemia que nos pegou de surpresa e obrigou todos os artistas a ficarem em casa, mas algo não mudou desde os anos 50. O que faz um projeto musical dar certo é um baita de um show. Um show bem feito, tocado de forma perfeita. Pode ser uma banda punk tosca, 77, mas ela tem que ser tocada de uma forma perfeita, com toda a energia que o estilo merece, com toda a sincronia entre os integrantes, com a diversão, transmitindo o desafio, transmitindo a essência do que a música que vocês compuseram pede. Alguns shows podem ser mais intimistas, outros shows uma grande viagem audiovisual, outros shows simplesmente energia de 4 integrantes pulando em cima do palco. No entanto, vocês têm que estar sincronizados, vocês têm que estar super bem ensaiados. Em grande maioria dos casos, inclusive movimentos ensaiados. Isso é uma coisa que existe desde o início dos Ramones, por exemplo. Uma banda que filmou desde o seu primeiro show, ensaiavam os passos e os movimentos de quando os integrantes iam para frente do palco, quando iam para trás. Isso desde o primeiro show. Esse cuidado com a apresentação, ela tem que ser dos esforços principais de um projeto. A gente está um pouco sendo levado a acreditar que não, que a gente pode ali ficar mais tempo produzindo uma música em casa, no quarto, imerso ali, sabe, num processo muito individual. Isso existe só dentro do momento da composição mesmo, sabe? Depois disso é meter a cara na rua mesmo, sabe? Isso envolve o quê? Envolve esforço incansável de ensaio, envolve estar na rua vendo os shows dos outros artistas. Primeiro, para você poder curtir e conhecer tudo o que acontece dentro da sua cena, curtir genuinamente mesmo. Porque se você não gosta de ir em show, cara, na boa, não precisa ter banda, velho. Se você não gosta de estar no rolê, se não gosta de estar numa casa noturna, se você não gosta de estar ali no meio do gargalo do palco, você não é a tua. Entendeu? Ser músico, ser artista não é a tua. Porque você tem que ter prazer naquilo que você faz. E você tem que ter prazer naquilo, no mundo no qual você vive. Então, é um toque, às vezes duro, difícil, eu sei, mas se você não tem saco mais para sair, prefere ficar em casa vendo uma Netflix, se você
não tem muita paciência para show, para bandas, falando aqui no caso, claro, dos projetos de artistas musicais, mas na verdade isso uma dica do teu cérebro de que essa não é mais a tua, saca? Vai se dedicar aos estudos, vai fazer uma faculdade, vai cuidar tentar arrumar um outro trampo, porque essa já não é mais a tua. Normalmente você está ali envolvido porque você quer se manter dentro de uma cena que você não está mais, ou às vezes querer curtir ali uma sensação simulada de ser um rockstar, mas no fundo mesmo essa não é mais a tua. E aí não ocupe o lugar de quem está ali buscando seu espaço, não é? Então você tem que sim estar no rolê. Você tem que estar vendo os outros shows, você tem que estar prestando atenção nos shows e saber o que tem de bom ali que você pode incorporar para a tua banda. Você tem que ver o que tem de ruim, erros que você não pode cometer. Você tem que fazer isso, sabe, sair, ouvir os shows, curtir ali o festival, volta para a tua banda, para o próximo ensaio, coloque algumas coisas em pauta, o que pode ser incluído, o que talvez seja demais. Ao estar em um show que normalmente vai envolver outros artistas, vejam os outros artistas, não queiram nada em troca, eu vou ver o show de determinado cara porque depois eu quero que ele veja o meu. Não, você só vai ver porque você quer ver mesmo. E se ele quiser ver o teu, tiver essa atitude, ele vai ter. Mas o mais importante é que tudo que envolve um show, o ensaio, o perfeccionismo técnico, a hora de chegar, o cuidado na passagem de som, o cuidado no figurino, cuidado no visual, se isso for um caso. Tudo isso tem que ser feito nos moldes de um espetáculo teatral. Isso vai fazer, mais uma vez, com que quem esteja lá na frente, no público, na pista, vai ter uma percepção completamente diferente de uma banda que chegou, subiu e tocou. Quem se leva a sério é levado a sério, é percebido de uma outra forma. Então é muito importante que, dentro de todo esse trabalho que vocês vão fazer, vocês entendam que vocês vão estar competindo, ainda que num sentido de colaboração, claro, não competindo de adversário ou inimigo, mas vocês vão estar competindo com muitas outras bandas, muitos outros artistas. Vocês vão estar competindo em shows que as pessoas vão lá e você não pode admitir que alguém toque mais que você, que alguém tenha um show mais energético, mais bem feito, mais redondo. Essa situação de competição é importante que seja colocada assim também em pauta para a gente entender que é um dos mercados é uma palavra muito ruim de usar, mas uma das cenas mais competitivas que existem. São poucos espaços para muita gente talentosa, inclusive. E é por isso que você já não pode começar como alguém que está ali de brincadeira. A gente falou sobre um planejamento importante que vai já te colocar à frente de muitas outras bandas que estão ali tentando dar burro em ponta de faca. A gente falou sobre ter um perfeccionismo imprescindível ao montar o conceito artístico e o planejamento do lançamento de um disco. Hoje em dia, com essa coisa do streaming, do Spotify, todas as músicas do mundo, pelo menos das bandas mais conhecidas, estão ali disponíveis a um clique de quem for ouvir. É como se todos os restaurantes do mundo custassem o mesmo preço. Você só escolhe o prato. Isso tem que ser levado em conta porque você vai estar ali competindo pelo espaço, pelo tempo do ouvinte com Beatles, com Led Zeppelin. Coisas que já estão ali na memória afetiva do ouvinte, ou no caso de uma nova geração, com milhares de outros artistas. Por isso, cada detalhe do álbum é importante, principalmente do conceito visual. E, no caso dos shows, a gente tem que tocar muito, tocar bem, fazer um showzaço,
que as pessoas saiam de lá com vontade de dizer para os amigos: ontem eu vi um baita de um show, ontem eu vi uma apresentação incrível. Se você fechar os olhos e lembrar dos 5 artistas que você mais gosta, eu tenho certeza que são 5 artistas que fazem um show simplesmente fenomenal, impecável. Shows que as pessoas... são um evento de vida para as pessoas. E isso, você não precisa ser uma banda grande para isso, não. Um grande exemplo disso, de um novo artista independente que alcançou o sucesso com um show completamente perfeito, foi o Baiana System, que adicionou aos seus shows um VJ que que é um integrante da banda, aqueles robôs lá de papelão que entram no meio da galera. Tudo isso fez com que eles conseguissem ali uma base de fãs grande, de sucesso, muito rapidamente. Isso é muito bacana, porque eles trouxeram algo diferente a uma apresentação, aliado a uma música muito bem feita. Eles estão aí onde estão, é um exemplo a ser seguido. Outro ponto muito importante também que eu gostaria de tocar com vocês, uma falha gigantesca dos artistas brasileiros, e a gente vê isso, eu também trabalho com muitos artistas internacionais, com assessores de imprensa de artistas internacionais, e sim, há uma diferença gritante dentro da cena brasileira, que é a forma de se comunicar com a imprensa. Não dá para entender por que é que nós damos tão pouca importância a um veículo de divulgação tão forte, tão intenso, como é o caso da mídia musical, os blogs de música, os sites, as revistas, os jornais mais estabelecidos. Todos eles têm ali uma editoria que recebe material de artistas novos, consagrados, sempre com o gancho de uma turnê, um show, um disco a ser lançado. Esses editores recebem dezenas, centenas ali de e-mail ou de correspondência semanalmente. Eles têm que filtrar e ali escolher o que eles vão pautar para falar sobre isso. Não existe veículo que não fale de música nova. Então, apesar de a gente não ter um espaço tão específico como a gente tinha antigamente, caso do MTV, por exemplo, nós temos de vários canais de TV a cabo que só falam de música, centenas de blogs, e todos os veículos estabelecidos, os grandes portais, têm parceiros que falam especificamente de música. É muito importante que eles saibam que você está fazendo alguma coisa, eles não vão atrás de você, é você que tem que ir atrás deles. Os artistas mais estruturados fazem isso através de uma assessoria de imprensa, alguém pago para conversar com todos os jornalistas especializados no teu tipo de música e solicitarem um espaço para você. Mas para isso é muito importante que você tenha, isso vai lá dentro daquele momento do planejamento que a gente conversou lá atrás, você tenha um press kit interessante, você tem uma história para contar sobre esse álbum que você está lançando, você tem que contar de onde vieram as referências, de onde veio a inspiração para as composições, em que momento da vida ali o compositor estava, o artista estava, como foi cuidado o aspecto técnico de gravação, o aspecto visual. Fotos, boas fotos são imprescindíveis. Um bom texto, primeiramente um bom disco, claro, mas um bom texto e boas fotos de divulgação. Toda edição de matéria, ela também tem a responsabilidade de ter um aspecto visual que interesse, que puxe os leitores. Um editor trabalha para o leitor, não trabalha para o artista. Com isso ele vai querer ter sempre a matéria mais bacana, com a música mais legal, às vezes até com a que ele conseguiu conhecer antes de outros, e que tenham imagens interessantes. A imagem que vem junto conta muito, também transmite a seriedade com que o artista se vê, e é muito importante porque ela também rouba espaço. Uma boa foto
de um artista não tão conhecido, ela vai pegar o espaço de uma foto mais ou menos de um artista mais consagrado. Então isso é muito importante, porque é uma forma de puxar espaço para o teu projeto, que vai te levar a ter mais pessoas lendo sobre, ouvindo sobre e se apaixonando, eventualmente se apaixonando. Eu já ouvi dizer, já nas oficinas, nos cursos que a gente fez, sobre algo como, mas o que importa é a música, banda aí tem um monte de material, mas não dá atenção pra música. Não, cara, tipo, a música é o básico do básico do básico da sua caminhada como um artista. Uma boa música, uma música excelente, uma música perfeita, que nunca foi feita, que está trazendo algo novo para o mundo da música, ela é o primeiro degrau, ela é imprescindível, é básica. Se você não tem isso, você não precisa nem começar a assistir isso aqui que a gente está te falando. Primeiro ponto, é básico que você vai ter que ter a melhor música possível. Só que só isso não significa mais nada. Além disso, você vai ter que ter toda uma seriedade ao trabalhar os bastidores do seu projeto, a cada etapa, a cada tarefa que deve ser cumprida. E também um material de apresentação digno dessa música perfeita, maravilhosa, essa obra de arte que você acabou de fazer. Isso vai fazer com que você entre em um círculo virtuoso de trabalho. Porque a partir do momento que toda a percepção que você tem sobre o seu trabalho é a melhor possível, você é um fã de si mesmo, você vai gerar uma percepção de seriedade, de qualidade também em todo mundo que a sua música afeta. Público, imprensa, contratantes, curadores de festivais, todos vão estar de olho nisso. E uma coisa vai puxando a outra. Um bom disco puxa um bom show, puxa uma boa matéria, puxa um bom festival, puxa mais uma série de shows em casas, que vai puxar um outro bom disco, que vai te trazer para uma outra série de conquistas. Não é fácil, definitivamente não é fácil, porque é um dos mercados mais competitivos e afunilados que existem. Para cada artista que está ali conseguindo fazer o seu ganha-pão, que está conseguindo se sobreviver do teu som, às vezes até fazendo alguma outra coisa relacionada à sua música, mas sim sobrevivendo do teu som, tem centenas de outros frustrados que não conseguiram. Isso não tem nada de ruim, na verdade. Isso vai fazer com que mais e mais música boa chegue ao ouvido das pessoas. Sim, existe, claro, uma indústria super organizada e milionária que produzam artistas do nada, mas certamente não é disso que a gente está falando, e muitos desses artistas que estão ali batalharam demais antes disso, comeram muita poeira antes até de receberem um investimento ali de algum tubarão da música. Isso não impede ninguém de chegar lá. A falta de dinheiro não impede ninguém de chegar lá no mundo da música. Agora, a falta de seriedade, de afinco e principalmente de ver a arte como algo a ser respeitado e como a função principal da tua vida, isso sim faz toda a diferença. Se você acredita, você vai conseguir, mas tem que acreditar de verdade e tem que ter a paciência e a perseverança. Uma vez numa entrevista, num workshop que a gente fez na Hacktown, em Minas Gerais, um dos palestrantes falou que o segredo do sucesso era talento, perseverança e networking. Então bota a cara na rua, meu amigo, capricha em tudo que você faz e principalmente se veja como um grande artista, faça música com seriedade, trate-a como ela merece ser tratado e aí tudo vai dar certo. E claro, estude muito, pesquise bastante, conheça mais e mais sobre o seu instrumento, sobre a sua música e sobre a indústria que você escolheu viver. Beleza? Essa foi nossa videoaula, espero que mais apareçam, espero que nossas aulas presenciais voltem a acontecer, que sejam logo, e sucesso, boa música para todos vocês. Um grande beijo e até a próxima.